Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Soulic, da TV 247, da TVT, das outras emissoras, da Rede Progressista. Bom dia, estou em São Paulo. Hoje é sexta-feira. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Soulic. Primeiro, um esclarecimento para quem mora em São Paulo a respeito da greve. Olá, Rosa Maria, bom dia. Beia Deltrô, bom dia. A greve dos ônibus de São Paulo ia começar ontem, mas depois de uma uma conversa entre, deixa eu ver aqui um cenário mais bonitinho, depois de uma conversa entre o apresentador Luiz da Atena e o presidente do Sindicato dos Motoristas de São Paulo, a greve foi adiada para hoje. Então hoje não há ônibus em São Paulo, quer dizer, tem um pouquinho ainda. Eu acabei de desembarcar de um ônibus e o motorista me disse que daqui a pouco as linhas vão fornecer muito menos carros para o transporte, então à tarde praticamente não haverá ônibus, né? Ontem, simplesmente numa conversa com o Luiz da Atena, o presidente do Sindicato dos Motoristas liberou os carros ontem. E por que os motoristas estão em greve? Porque a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, quer tirar 1.000 carros de circulação, o que significa 6.000 empregos que vão desaparecer só entre cobradores e motoristas, sem contar pessoal de administração, fiscalização. Então haverá um grande desemprego. Almeri, bom dia, Almeri Espíndola. Eu estou sem cachecol porque eu estou em casa. Não consegui conexão lá na Padaria Real, então estou em casa. Aliás, eu vou ver se eu melhoro a luz. Parece que a luz está estourando. Só um instantinho, tá? Só um instante. Um minuto só. Assim tá melhor. Melhorou, né? A luz estava estourando. Então, hoje eu estou em casa, mas os jornais já estão aqui. O cinema veste a farda. O Brasil está virando um grande quartel. A Cinemateca Brasileira passa a ser ocupada por militares e políticos conservadores que seguem cartilha contra, aspas, marxismo cultural. O que foi, gatinho? O que você quer, gatinho? Nada, né? Só quer chamar atenção. Olha aqui o que está acontecendo no país de Bolsonaro. Antigo matadouro municipal de São Paulo, o prédio de tijolinhos aparentes que cedia a Cinemateca Brasileira, no bairro da Vila Clementino, zona sul de São Paulo, tem sido frequentado por um público diferente nos últimos meses. Militares, alguns fardados, começaram a ser vistos em reuniões para discutir eventos e a programação cultural do órgão. Políticos e assessores com agenda conservadora passaram a dar cartas por lá. Com 250 mil rolos de filmes e cerca de 1 milhão de documentos, a Cinemateca é a principal instituição responsável pela preservação e difusão do patrimônio audiovisual brasileiro.
Bom dia, Paulo Sérgio Medeiros. Bom dia. Subordinada ao Ministério da Cidadania e administrada pela Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, a ASERP, uma organização social. Esse modelo de gestão reúne características de gerenciamento privado para entidades públicas, mas não elimina a influência política. No último dia 14 de agosto, o deputado estadual Castelo Branco, do PSL, capitão da reserva do Exército, gravou um vídeo na Cinemateca com a cúpula da instituição. A seu lado estavam o superintendente do órgão, Roberto Simões Barbeiro, o assessor especial Rodrigo Moraes e Lamartine Holanda, um coronel reformado do Exército, que anunciou a realização de uma mostra de filmes militares para o mês que vem. Mostra de filmes militares. Que isso? Segundo o deputado, aquela foi uma visita técnica, com o objetivo de conhecer a instituição e sua missão. Depois de todos discorrerem sobre a importância do acervo, o deputado e Moraes entoaram a saudação de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso aí é equivalente a Rei Hitler. Que horror, que horror, que horror, que horror. O país está ficando impossível. Marcelo Silva, Soraya Santana, Theo, bom dia. Ai, meu Deus do céu. Castelo Branco e Holanda, os dois militares do grupo, então prestam continência. Barbeiro acumulava até a última quarta-feira a direção da Cinemateca, com um cargo de assessor parlamentar no gabinete da deputada Edna Macedo, do PRB, irmã do chefe da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo. Nomeado em março, recebeu um salário de R$ 12.310,51, mas dava expediente todos os dias na Cinemateca. A Assembleia Legislativa não permite acúmulo de cargos públicos e Barbeiro deveria ter informado a Casa quando assumiu seu posto no órgão federal. Depois do questionamento deste repórter, Fábio Zanini, ele foi exonerado pela deputada. Ela disse que desconhecia a situação. Em nota, Barbeiro afirmou que assumiu o cargo na Cinemateca em 24 de julho e que já havia pedido exoneração à Assembleia, que não havia se concretizado por questões burocráticas. A Cinemateca é uma entidade vinculada à União. Com 64 funcionários, tem previsão de receitas de 11 milhões de reais para 2019. Estão previstos 10 eventos para o ano, sendo o carro-chefe o Festival de Curtas. Na instituição, no entanto, Moraes é visto como chefe de fato. Oficialmente, assessor especial da SERP, responsável por projetos. Sua ascendência vem da força política. Foi secretário-geral do PSL paulista e é próximo do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Também é seguidor do ideólogo Olavo de Carvalho, defensor da tese de que a direita tem de combater a hegemonia cultural da esquerda.
A Cinemateca, segundo essa visão, seria mais um palco da guerra contra o chamado marxismo cultural. A ditadura se instala a passos largos no Brasil. No início do ano, Moraes teve breve passagem pelo Ministério da Educação como assessor do ex-ministro Ricardo Vélez. No vídeo gravado pelo deputado Castelo Branco, Moraes diz que entre os projetos que pretende tocar na Cinemateca estão um que envolve visitas a escolas e outro de educação para o cinema. A mostra de filmes militares também conta com seu apoio. Segundo o organizador da exibição, Coronel Holanda, serão produções sobre a participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. São telejornais da época, documentários com os pracinhas combatentes e as enfermeiras do quadro de saúde da Força, além de alguns filmes da Cinemateca Portuguesa com a chegada da febre na Europa em 1944. Está tudo dominado. Está tudo aparelhado. O Brasil está virando um grande quartel. Vamos ver aqui a Folha Ilustrada. O governador João Dória e sua mulher Bia Dória assistiram à pré-estreia do filme Divaldo, O Mensageiro da Paz. O longa é produzido por Raul Dória, filho de quem? Do João Dória. E conta a história do médium Divaldo Pereira Franco. Que é, gatinho? Nada mais aqui na Folha Ilustrada. Vamos ler os jornais, os cadernos de política. Cinemateca ocupada pelo Exército. O Ministério da Educação vai criar 100 escolas cívico-militares, em vez de educar as pessoas abertamente, sem nenhum viés. O Brasil de Bolsonaro é um Brasil militar. É um Brasil que dá medo. Eu estou com medo. Ministério Público. Queiroz agiu para blindar Flávio. Diálogo obtido pelo Ministério Público mostra que o ex-assessor Fabrício Queiroz demitiu ex-mulher de miliciano de gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro para evitar que associassem um político ao criminoso. Guedes zomba de Brigitte Macron. É feia mesmo. Meu Deus do céu, quanta barbaridade. Abriram a caixa de Pandora e todos os monstros estão aqui. Joel Silva Júnior, bom dia. Zenaide, com chuva em Florianópolis, bom dia. Você quer que eu fale mais sobre parlamentarismo? Falarei. Parlamentarismo, eu acho o melhor sistema de governo, é o mais inteligente. O Brasil era parlamentarista. A monarquia brasileira era parlamentarista. Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro Fonseca derrubou o império e fundou uma república presidencialista. E o primeiro presidente foi ele. Foi uma ditadura. Então, o presidencialismo no Brasil começou com a ditadura Deodoro, continuou com a ditadura Floriano Peixoto. E daí em frente o Brasil sempre foi presidencialista, com ditadores, com
golpes e etc, etc. No parlamentarismo não há golpes. A troca de governo pura e simples, sem crise, como agora nós vimos na Itália. Mas, infelizmente, no Brasil há um grande preconceito contra o parlamentarismo, principalmente da esquerda. A esquerda não admite nem falar em parlamentarismo, porque o parlamentarismo no Brasil foi implantado em 1961 por pressão dos militares, a fórceps, porque eles não queriam aceitar João Goulart na presidência do Brasil com todo o poder. Queriam que o poder fosse dividido, forçaram a implantação do parlamentarismo. Então, o parlamentarismo ficou sendo visto no Brasil como um sistema ligado aos militares. E por isso, 2 anos depois, houve um plebiscito e voltou o presidencialismo. E 1 ano depois, João Goulart foi derrotado. Pois é, então, temos o nosso presidencialismo, país pobre. Não sei se há alguma relação, mas nos países da Europa, que são todos parlamentaristas, estão mais prósperos, né? São mais prósperos que os países. Na América Latina prevalece o presidencialismo, né? Os Estados Unidos também. Embora o sistema seja diferente, é um colégio eleitoral nos Estados Unidos, né? Não são eleições diretas. O Canadá é parlamentarista. E nós acabamos de ver no exemplo da Itália como que funciona o parlamentarismo. O governo da Itália era um governo de direita. Era uma coalizão, era uma aliança entre o Movimento 5 Estrelas e o partido de extrema-direita do Matteo Salvini, que era o manda-chuva, era o ministro do interior, era o chefe da Casa Civil, e ele que mandava, ele proibia a entrada de imigrantes na Itália, etc, etc. A partir de hoje, a partir de ontem, a Itália virou centro-esquerda, porque o Matteo Salvini quis forçar novas eleições para demonstrar poder. Não houve novas eleições, o Movimento 5 Estrelas se compôs com o Partido Democrático, formou um governo, e o Partido Democrático é um partido de centro-esquerda, e o governo, a partir de ontem, na Itália, é de centro-esquerda, sem crise, sem debate. Então, eu acho um sistema muito mais enxuto, muito mais prático, muito mais ágil. Na Inglaterra, mesma coisa. Boris Johnson, primeiro-ministro, mandou fechar o parlamento no dia 9 de setembro para que não se discutisse mais o Brexit, e queria forçar a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia sem acordo. Não é o que aconteceu ontem. Ele perdeu a maioria imediatamente. Na Inglaterra, o parlamento é dividido em 2 arquibancadas. Numa arquibancada senta-se o Partido Trabalhista, na outra arquibancada o Partido Conservador. Um deputado do Partido Conservador atravessou a sala, sentou-se na outra arquibancada. Boris Johnson perdeu a maioria e foi derrotado 2 vezes. No mesmo dia, os parlamentares proibiram o Boris Johnson de sair da Comunidade Europeia sem acordo e adiaram a data do Brexit. Então, o parlamento vai ficar fechado durante o mês, mas haverá tempo para discutir o Brexit mais adiante. Então, o parlamento impôs 2 derrotas ao primeiro-ministro num dia só, sem crise, sem problema. Aqui não, aqui foi eleito esse governo de extrema-direita, e para tirá-lo são 4 anos. E nesses 4 anos eles estão implantando a ditadura. Estão avançando com a ditadura todos os dias, e a democracia não consegue se defender deles. Cinemateca ocupada pelo exército, escolas cívico-militares, não tem verba para educação, e a verba vai para a criação de escolas cívico-militares, como se precisassem disso. Para formar o quê? Soldados? Formar exército hitlerista? Juventude nazista? Juventude bolsonarista? Vejam os problemas do presidencialismo. Muita gente defende que é muito democrático, é um voto, cada cidadão um voto. Pois é, cada cidadão um voto. Vejam o que os cidadãos elegeram. Como é que vai tirar agora? Não tira.
Porque para tirar o presidente, só pelo impeachment. Impeachment leva 6 meses, o país para, então ninguém mais está afim de impeachment. Pronto, então deixa. Deixa a ditadura avança a cada dia. Crivella manda recolher livro em quadrinhos. Prefeito Crivella determinou os organizadores da Bienal do Livro, no Rio Centro, que recolham todos os exemplares do livro em quadrinhos Vingadores, a Cruzada das Crianças da Marvel, que tem super-heróis homossexuais. Em nota, a Bienal afirmou que dá vez a todos os públicos sem distinção. Meu Deus do céu. Tá tudo dominado, meus caros. Quem tem dinheiro está saindo do país. Quem não tem é obrigado a ficar. Merval Pereira. Nem vou ler o Merval Pereira hoje porque está falando bobagem. Não quero ler o Merval Pereira hoje. Nelson Mota, sim. Nelson Mota eu gosto de ler. Vamos ver o que diz Nelson Mota. Amo o Rio de Janeiro, diz Nelson Mota. E Salvador, e São Paulo, o Brasil inteiro. Por isso estou com o coração partido e alma dolorida, por minhas filhas, netos, bisnetos, sobrinhos, minha mulher, meus colegas, por todos os amigos e desconhecidos, e até por quem não gosta de mim. Me sinto quase culpado por estar feliz em Londres, às minhas custas. Mais um que saiu do país. Enquanto os brasileiros sofrem, lutam para sobreviver à insanidade, que, como uma maldição, nos devasta corpo e alma e esperanças, desde 2014. Na Inglaterra, a tradição e o passado se harmonizam com o mundo moderno e as vanguardas tecnológicas, científicas e artísticas. Somos muito mais ricos em territórios, recursos naturais, quase tudo. O que os ingleses têm que nós não temos, além da história? Será a água? O álcool? Sim. Eles também têm políticos sinistros, ladrões, corruptos, embora em menor número e voracidade. Mas ao menos não são toscos, grosseiros, intolerantes e ignorantes. Conservadores são tão respeitados como socialistas. Falando em socialistas, hoje o imposto de renda para quem ganha mais de 200 mil libras por ano, pouco mais de R$1 milhão, é de 50%. E sem reclamar, porque o país passa por crise econômica e quer evitar uma recessão. Antes do governo Thatcher, que reduziu os impostos, com os trabalhistas no poder, chegou a 90% da renda, além de um certo limite. Na Inglaterra, os 10% mais ricos têm renda 13 vezes maior do que os 10% mais pobres. Mas no Brasil, a diferença é de 40 vezes. Alguém tem que pagar pelo melhor sistema de saúde pública da Europa, pelo sistema de educação e cultura que produz mão de obra qualificada e cidadãos civilizados, que convivem e discordam na maior democracia europeia, mesmo sendo uma monarquia. Sairia muito mais barato bancar uma família real do que uma república imperial brasileira. Pois é, Nelson Mota é outro que se mudou para Londres. O Astor Oliveira já está lá. Quem tem dinheiro, quem pode, está saindo do Brasil. Porque a situação aqui, a tendência é piorar.
a tendência, não só piorar do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político. Um PGR à moda de Bolsonaro. Aqui diz o Globo. Fora da lista do Ministério Público, Aras se moldou ao presidente. Isso é o Globo falando. Augusto Aras, 60 anos, foi levado ao presidente por intermédio do ex-deputado Alberto Fraga, da bancada da bala. Ao moldar seu discurso para agradar a Bolsonaro, Aras conquistou a simpatia do presidente, ao defender, por exemplo, que o Ministério Público não seja um obstáculo para o desenvolvimento econômico, com uma postura mais atuante em defesa do meio ambiente. Baiano de Salvador, Aras ingressou no MPF em 1987 e já atuou nas áreas constitucional, criminal, eleitoral e econômica. De perfil discreto, na PGR, Aras transita por diversas alas e mantém boas relações com outros subprocuradores. Quando virou favorito à indicação, sofreu uma campanha contra seu nome, vinda de deputados do PSL e de movimentos defensores da Lava Jato, que o acusavam de ter posição pouco contundente na defesa do combate à corrupção e ligações com a esquerda no passado. Em entrevista ao Globo no mês passado, Aras afirmou que a Lava Jato tem pequenos desvios a serem corrigidos e citou o personalismo como principal. Afirmou que vai propor ao MPF a discussão de um manual de boas práticas para as forças-tarefas e disse que vai trabalhar para fortalecê-las. Declarações dele: não concordo com certos julgados do Supremo. A Constituição reconhece a família como união de mulher e homem. Ele sobre a criminalização da homofobia. Ele é contra criminalizar a homofobia. Só temos 10% do território destinado ao agrobusiness. Políticas de proteção ao meio ambiente não podem ser radicalizadas. Uma das missões do PGR é defender judicialmente as populações indígenas. Como é que ele vai fazer para cumprir a Constituição? Porque isso está na Constituição. No mais conturbado processo de indicação do chefe de PGR da história da instituição, o presidente Jair Bolsonaro indicou ontem para a função o subprocurador Antônio Augusto Aras. A indicação provocou protestos da categoria pelo desrespeito à lista tríplice. O que acontece? O PGR é escolhido numa votação, democraticamente, pelos procuradores, para manter a autonomia, porque a autonomia é exigida pela Constituição. Quando um presidente escolhe um nome fora da lista tríplice, ele está fugindo da indicação do MPF. Ele está cooptando o PGR. É isso que Bolsonaro fez. Porque a lista tríplice é escolhida democraticamente, com votos. Os procuradores votam no seu preferido, nos seus 3 preferidos, e oferecem a lista de 3 para o presidente escolher. Como acontece, por exemplo, na Universidade de São Paulo, na escolha do reitor. Mesma coisa. A votação democrática. Há uma lista tríplice e o governador escolhe o reitor. Mas o Bolsonaro, que é um autoritário, que não tem nada a ver com a democracia, fugiu da lista tríplice e desrespeitou a autonomia do Ministério Público. E é claro que o PGR foi cooptado. Vai ser alinhado ao Executivo, o que contraria flagrantemente
a Constituição brasileira. Nos últimos meses, Aras buscou conquistar a indicação de Bolsonaro com declarações que exprimiam alinhamento ideológico com o presidente. Ele citou o protecionismo ambiental como entrave ao desenvolvimento. Considerou inaceitável a ideologia de gênero e criminalizar a homofobia. A partir da próxima semana, a lei tem que ser aprovada pelo Senado, vai procurar agora convencer os senadores de que ele é uma escolha correta, o que é claro que não é. Não haverá nenhuma autonomia, haverá submissão ao presidente da República. Bernardo Melo Franco, meu colunista preferido, escreve: aparelhamento na Procuradoria. Augusto Aras fez de tudo para agradar Jair Bolsonaro. Nos últimos meses, o subprocurador repetiu o discurso do presidente contra os direitos humanos, o ambientalismo e o fantasma da ideologia de gênero. Foi premiado com a indicação para comandar a PGR. Em campanha pelo cargo, Aras enfrentou desconfiança de militantes bolsonaristas. Chegou a defender a impunidade de fazendeiros que atiram em invasores de terra. Uma temeridade num país com longa tradição de pistolagem e violência no campo. O ministro Jorge Oliveira afirmou que o subprocurador foi escolhido porque apresentou um programa que se alinha ao governo. A Constituição manda a PGR ser autônoma. Isso é um flagrante desrespeito à Constituição. Explícito. Se o indicado cumprir o que prometeu, teremos um procurador submisso às vontades do Planalto. Embora os procuradores tenham autonomia funcional, o chefe da carreira é quem decide sobre os processos contra autoridades com foro privilegiado. Ministros, deputados, presidente da República. Isso significa que um PGR a serviço de Bolsonaro poderá blindá-lo no Supremo. Ele também deverá opinar no caso do primeiro filho, suspeito de embolsar salários de assessores. O presidente já havia interferido na Polícia Federal, na Receita e no antigo COAF. Ao aparelhar o Ministério Público Federal, ele assume um controle inédito sobre os órgãos de investigação e controle. Mesma coisa que eu tenho dito. O ministro Sérgio Moro, que apoiava outro candidato, engoliu a nova derrota em silêncio. Em gestos e palavras, Aras se vendeu a Bolsonaro como a noiva dos sonhos. Ontem, o presidente se disse satisfeito com a escolha. Acho que estou fazendo um bom casamento, comemorou. O procurador pode não confirmar todos os seus desejos, mas assumirá com a imagem de quem rastejou pela cadeira. Esse é o novo PGR. A ditadura avança todos os dias. E a democracia não tem como se defender. Essa é a realidade do Brasil. Estamos vendo aí, a ditadura avança e a democracia não tem como se defender. Bolsonaro veta 36 pontos do projeto do abuso de autoridade.
Ele é a favor dos abusos de autoridade. O seu governo é a favor dos abusos de autoridade. Sérgio Moro é a favor dos abusos de autoridade, porque ele vem agindo assim desde a instalação da Lava Jato, essa desgraça que se abateu sobre o país. Vamos lá. Presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem um projeto que define o abuso de autoridade, vetando 1/3 do texto que havia sido aprovado pelo Congresso. Logo depois da divulgação do ato do presidente, que contém 36 vetos em 19 artigos, as reações começaram no Legislativo e entre os próprios seguidores de Bolsonaro nas redes sociais. Entre os dispositivos rejeitados estão o que obrigava o agente público a se identificar ao preso, o que proibia execuções de decisões judiciais de forma ostensiva e desproporcional, o que punia o agente público que captasse ou permitisse a captação de imagens do preso ou investigado, e o que previa punição para o uso regular de algemas. Ele quer arbitrariedade. Prevendo que sua decisão não seria popular, o próprio Bolsonaro se antecipou num pedido de desculpas e admitiu também que os vetos desagradaram integrantes do Congresso. Os meus vetos vão fazer muita gente importante do parlamento ficar chateada comigo. Se eu quisesse fazer média com algumas pessoas, teria sancionado tudo. Iam fazer o quê? Não iam fazer nada. Aí sim acabaria a Lava Jato. Então, paciência, porque a Lava Jato só funciona com arbitrariedade, não funciona dentro da democracia. A ditadura começou a ser instalada quando o Sérgio Moro começou a ser endeusado e a Lava Jato passou a ser um governo paralelo, passou a ser um poder paralelo. 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e Lava Jato. Aí começou a destruição da democracia brasileira. E ela continua, a passos largos, cada vez mais largos. Mais cedo, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, Bolsonaro já havia adiantado que vetaria 36 itens. Não estou afrontando o parlamento, nem quero fazer média com a população, e nem ceder ao clamor de parte de muitos populares que pedem o veta tudo. Não sou radical. Não. A maior resistência aos vetos de Bolsonaro está na Câmara. Relator da proposta de abuso de autoridade na Casa, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, considerou lamentável tanto os vetos do presidente ao texto aprovado pelo Congresso e disse que caberá aos líderes partidários a decisão de derrubar ou não a decisão de Bolsonaro. São lamentáveis tantos vetos, porque a lei foi votada em acordo com os líderes do Congresso. Mas caberá a esses senhores, líderes, a decisão de como os partidos se posicionarão na sessão do Congresso Nacional. Portanto, o Congresso ainda pode vetar os vetos, se houver votos para tanto. Para o líder do PL na Câmara, Wellington Roberto, a previsão é derrubar todos os vetos do presidente, exceto o sobre o uso de algemas. Ele está dentro da prerrogativa dele em vetar, e nós também estamos na nossa de analisar os vetos e derrubar. O líder do DEM na Câmara, Elmar Nascimento, disse que só é contra a lei de abuso quem comete abuso. E concordou
em uma análise preliminar com apenas 2 vetos. Na tentativa de vencer a resistência de deputados aos vetos de Bolsonaro, um grupo de senadores articulará na semana que vem pela manutenção da decisão do presidente. Queríamos que ele vetasse integralmente, mas ele teve de tomar decisão política para não desagradar parte da Câmara. Meu entendimento é que continua uma porcaria, diz o Major Olímpio. Portanto, vamos assistir nos próximos dias a guerra no Congresso para vetar os abusos do presidente. Folha de São Paulo. Bolsonaro despreza a lista e indica Augusto Aras à PGR. Procuradores criticam decisão de ignorar os 3 nomes preferidos pela categoria. Bruno Bocacian escreve: venceu quem se curvou mais ao presidente. Facada após um ano inspira teorias conspiratórias. Para Jair Bolsonaro e seu entorno, Adélio Bispo fez o ataque com a ajuda de outras pessoas ou de partidos de esquerda. Opositores, como o ex-presidente Lula, suspeitam de cena forjada. A PF concluiu que ele agiu sozinho. Eu não vou nem entrar nesse tema, porque só dá briga. Briga sem nenhum sentido. Hélio Schwartzman escreve por um triz. Há um ano, Jair Bolsonaro era esfaqueado por Adélio Bispo, num atentado que quase custou a vida ao então candidato à presidência. Se Bispo tivesse tido sucesso em seu intento macabro, o Brasil estaria em outro lugar? Líderes fazem diferença? Essa é uma das mais pungentes polêmicas da historiografia. De um lado estão aqueles que, como Thomas Carlyle, afirmam que a história nada mais é do que a história das decisões e atos de grandes homens. Do outro estão autores mais deterministas, notadamente os marxistas, para os quais líderes têm pouca ou nenhuma relevância, já que processos econômicos, sociais e políticos prevalecem sobre as ações individuais. Até o início deste século, a controvérsia era objetivamente indecidível. Mas aí veio uma turma que acha que é possível trazer um pouco de matemática à historiografia e começou a investigar experimentos naturais, isto é, a comparar eventos semelhantes num número razoável de países e épocas, para extrair, se não uma resposta definitiva, ao menos uma tendência que valha sob certas condições. Foi isso que fizeram em dois estudos Benjamin Jones, da Northwestern University, e Benjamin Olken, do MIT, Massachusetts Institute of Technology. No primeiro, a dupla mediu o que acontecia com a economia de um país quando seu líder morria no cargo, devido a causas naturais ou acidentes. A partir da análise de 57 casos, concluiu que o crescimento econômico é afetado pelo óbito. No segundo trabalho, os autores compararam o que acontecia com o país quando seu líder era assassinado e quando ele escapava de um atentado. De uma base de 298 tentativas, verificou-se que os ataques exitosos, 59, tiveram mais impacto institucional,
do que os fracassados, 239. Se as conclusões dos Benjamins estão certas, a teoria do grande homem não pode ser descartada. E os médicos provavelmente fizeram história quando salvaram Jair Bolsonaro. Eu peço aos idiotas que se retirem daqui. Aqui não é lugar de falar bobagem, mentiras e fake news. Retirem-se. Bruno Bogacian escreve: Bolsonaro achou seu procurador. Na disputa pela cadeira de Procurador-Geral da República, venceu aquele que se curvou mais a Jair Bolsonaro. O cargo deveria ser marcado pela independência, mas Augusto Aras ficou com o posto depois de ter dado sinais claros de submissão à agenda do presidente. Decidido a não participar da eleição interna da Associação de Procuradores, Aras tentou chamar a atenção do responsável direto pela escolha. Ele destoou de algumas missões do Ministério Público e lançou uma plataforma na linha de Bolsonaro em temas como o meio ambiente, os direitos individuais e a Lava Jato. Aras não se vestiu de verde e amarelo, mas assumiu a retórica da soberania nacional. Aspas. A proteção das minorias, inclusive indígenas, passa por interesses econômicos relevantes internos e externos, declarou a Folha antes da crise na Amazônia. Uma das missões constitucionais do PGR é defender judicialmente os interesses da população indígena. Está na Constituição. O então candidato disse também que as políticas de preservação do meio ambiente não podem ser radicalizadas. Parecia responder a um anúncio de emprego. Bolsonaro dizia que o chefe da PGR não poderia ser um xiita ambiental. O presidente recebeu Aras 5 vezes antes de anunciá-lo para a vaga. O longo processo seletivo fez com que ele e os demais candidatos sofressem desgastes públicos e tivessem que demonstrar afinação cada vez maior com o Palácio do Planalto. Quando Aras se tornou favorito, foi bombardeado por militantes que o acusavam de ser alinhado à esquerda. Em resposta, ele anunciou que formaria uma equipe com partidários de Bolsonaro. Elogiou o presidente e atacou a ideologia de gênero. O nome ainda enfrenta outro tipo de resistência. Integrantes da carreira e devotos da Lava Jato criticam a escolha de alguém que faz reparos à operação. Aras já disse que houve pequenos desvios no caso. A desconfiança se dá no momento em que o presidente interfere sobre órgãos de controle e vê um dos filhos sob investigação. Antigos bolsonaristas reclamaram. Eles temem que Aras trabalhe para blindar a primeira família e outros políticos. É claro que ele foi escolhido para blindar a família de todos os processos. É ele que dá o pontapé inicial em processos de pessoas que estão sob foro privilegiado, como é o caso do filho do Bolsonaro, como é o caso de ministros, por exemplo, o ministro do Turismo, o ministro das Laranjas, que até hoje não foi atingido pelas acusações de que foi alvo. Bom, a Folha faz uma matéria enorme. Bolsonaro despreza a lista tríplice e indica Augusto Aras para o comando da PGR. É a primeira vez desde 2003 que um presidente ignora nomes indicados pela categoria. Escolha para a sucessão de Raquel Dodge provocou críticas.
Moro ou Bolsonaro? A Constituição. Aqui escreve Reinaldo Azevedo na Folha. Virou anti-bolsonarista. O PAPOL, Partido da Polícia, que reúne braços do MPF e associados locais da PF, da Receita, do COAF e do Judiciário, entrou em colapso. O lance mais estrepitoso da turma é a renúncia coletiva dos procuradores da Lava Jato, lotados na PGR. A pressão não é feita sobre Raquel Dodge, que está saindo. É endereçada a Augusto Aras, que vai assumir a PGR no dia 17. A operação manda um recado ao próprio Bolsonaro. Cuidado, pode haver rebelião. Mas pode haver. Na coluna da semana passada, escrevi logo nas primeiras linhas. Duas concepções de Estado policial, que viveram um enlace amoroso que se pretendia duradouro, estão em choque. A da Lava Jato e a do presidente Jair Bolsonaro. O dito mito percebeu logo nos primeiros dias de governo que ou deglutia Sérgio Moro ou seria deglutido por ele. Na primeira leva de diálogos divulgados pelo site Intercept Brasil, os colegas de Deltan Dallagnol constataram que Sérgio Moro assumiria o Ministério da Justiça com poderes inéditos. Adicionalmente, havia declarado a intenção do ex-juiz de levar a Lava Jato para dentro do governo, o que ele considerava uma evolução do modo como resolveu levar adiante a suposta luta contra a corrupção. Nota à margem. Por que suposta? Não se combater os malfeitos? Também, mas uma corrupção maior, no sentido agostiniano de Santo Agostinho, se consolidou. A da ordem legal, sob o pretexto de caçar corruptos contingentes, nefastos e sempre presentes nas sociedades e têm de ser combatidos, escolheu-se o caminho da corrupção permanente, que é aquela que toma as instituições e nos empurra para um jogo sem regras. Braços do Estado brasileiro, aqueles a que me refiro no primeiro parágrafo, aderiram a práticas escancaradamente criminosas, sob o pretexto de que não se fazem omeletes sem quebrar ovos. Metáfora que não é de autoria de Stalin. Retomo o fio. Nós, os católicos, Reinaldo Azevedo escreve, temos um compromisso moral na esfera pessoal e ético, voltado para a causa pública, com o mal menor. Mas é preciso ficar atento. Pode haver momentos em que inexiste o menor dos males. Aí resta atravessar o deserto, com todas as suas agruras. Como não quero rivalizar com Carluxo, que deu ultimamente para exercitar o estilo das metáforas apocalípticas, vou ao é da coisa. Qual estado policial eu escolho? O de Sérgio Moro ou o de Jair Bolsonaro? Respondo, nenhum. Atravesso o deserto. Nesse caso, inexiste o mal menor. Resisto às tentações agarrado à palavra. Qual? A de Deus? Prefiro deixá-lo fora disso. Não, a dos homens mesmo. Herança ainda do tempo em que quase todos eram bípedes. Refiro-me à Constituição. Meus caros amigos, muito obrigado por assistirem à primeira transmissão de hoje da TV Sonic. Sempre faço transmissões ao vivo, de manhã, à tarde e à noite, quando possível. Mas pelo menos uma transmissão agora pela manhã. Essa é uma TV de jornalismo que não divulga nem fake news, nem teorias da conspiração. Espero contar com vocês na próxima transmissão. Muito obrigado e até lá.